Paz do Senhor Jesus. Para você que está aqui comigo hoje, participando dessa ministração. Eu quero falar com você sobre o casamento. Eu tenho conversado com muitos casais e tenho percebido que os casais têm tido dificuldade. Qual é a dificuldade, pastora Penha? As pessoas estão misturando muito, estão escolhendo estar muitas vezes dentro de um ministério na igreja do que dentro do ministério principal, a aliança que Deus fez no casamento. Nós aprendemos, com o passar do tempo, pela própria palavra e o tempo na presença de Deus, que o Senhor se agrada muito quando nós o amamos em intimidade. O Senhor se agrada quando nós estamos com Ele em primeiro lugar. Mas o que mais agrada ao coração de Deus, a partir daí então, é quando nós amamos a nossa família em segundo lugar. E tem mulheres que elas se tornam mulheres tão rixosas, porque são aparentemente tão espirituais, que esquecem de ser esposas. E aí o casamento para essa mulher ou esse homem fica em terceiro lugar. E não é isso que a Bíblia diz. E há pastores, líderes, que preocupados com o trabalho que essa mulher tem na igreja, não a orienta a que ela seja uma esposa melhor, a que ela se cuide mais, a que ela se ame mais para amar o seu esposo. E aí então faz vistas grossas para aquilo que ela tem feito com relação a relacionamento, porque aproveita da fragilidade dela e às vezes da falta da coerência bíblica e aí traz ela para a obra. E muitas vezes você está na obra e o seu esposo está na internet. Você está na obra porque você não deixou de ir para a obra, para dentro da igreja, para algo da igreja, e seu esposo está na infidelidade. Aí depois, a própria esposa, também o contrário, vai dizer que a culpa é do marido ou da mulher para uma certa separação. E não é. Líderes que são verdadeiramente líderes, pastores que amam ovelhas, falam, vai para casa, faz tempo que você está aqui dentro e o teu esposo precisa de assistência. A Bíblia fala em Coríntios que nós devemos ter somente um tempo de separação para que assim nós possamos orar. Isso tudo em concordância e poucotinho de tempo. Porque o tempo é estar com o esposo e com a esposa. O tempo é Deus, a família e a igreja. Se não houver concordância do marido com relação ao que você faz dentro da igreja, sabe o que está acontecendo com o teu casamento? Está se perdendo. Sabe quem está gostando disso? Os líderes, porque você está se dedicando. Visita um, visita outro, ora por outro, fala de casamento para alguém, mas seu casamento mesmo, uma grande porcaria. Casamento é algo dado por Deus. E não foi dado por Deus para você escolher depois colocar a igreja na frente. Não, não foi. E aí então estudando, porque eu falei, eu preciso falar um pouco sobre isso. Os pastores, muitos deles estão doentes. Eu tenho uma pessoa que eu oro, todos os dias nós temos a nossa linha de transmissão, já com 80 pessoas ao meio-dia, de segunda a sábado, em que nós temos esse trabalho maravilhoso. E o que acontece? Uma dessas vidas que está conosco comentou um homem. Nós sabemos que a mulher ela é de um ministério. Sabe o que ela faz? Sara corações. Sabe o que ela é dentro de casa? Uma mulher que tem 5 para 6 meses que não dorme com o marido. Ele era um servo. Ele desanimou das coisas de Deus. Quem é responsável? A mulher. Por quê? Não soube cuidar do esposo dado por Deus. Casamento, bem ou mal, casou, fez uma aliança, não é para separar. O casamento é uma instituição divina, dada pelo Senhor. Divina, estabelecida pelo próprio Deus. E as pessoas não percebem isso. Diariamente eu escuto mulheres que se dizem cristãs, dizendo que vão se separar. Incompatibilidade de gênios não dá direito à separação. Conselho de pastor, dizendo que pode separar... Seu marido te traiu? Irmã, então você pode se separar. Eu já ouvi isso. Tá errado. Eu não tenho direito como pastora a falar para ninguém se separar.
A nossa obrigação é orar para que o casamento seja uma bênção. Aí sim, isso é de Deus. E eu falo muito sobre casamento no meu canal do YouTube, Pastora Penha, #Missão África. Temas polêmicos, mas abençoadores para a tua vida conjugal. Se inscreva no nosso canal e dá o seu joinha. E assim você vai aprender mais da sua vida com o Senhor e da sua vida também no seu casamento. A mulher, ela se esquece. E ao invés dos líderes da igreja olharem mulher, olha como você tem agido, olha como você tem falado. Não! Elas estão trabalhando para o Senhor, elas estão lá na igreja, estão orando e tal, rodopiando, e dentro de casa, malcriadas, ignorantes. Aí o marido vai lá reclamar com o pastor faz vista grossa, porque dentro da igreja ela é uma santa ou um santo. Tudo errado. Ministério começa em casa. Ministério começa na mesa, ministério começa na hora da refeição, onde nós temos que conversar. Ministério começa assim, celular do lado e a gente batendo um papo, compartilhando as lutas e dificuldades e se admirando. O casamento foi feito por Deus, sabe? E antes da queda ele era perfeito. Depois da queda houve os problemas. Mas quando Jesus veio, ele veio para nos ensinar que poderia ser mudado. Tudo era muito bom antes da queda. Agora a nossa luta é maior. Mas você não pode desistir da tua vida ou ouvir determinados conselhos de líderes que na verdade estão interessados no teu potencial dentro da igreja sem se preocupar com a tua casa. Preocupe-se com a sua casa primeiro. Preocupe-se com o seu esposo, sua esposa primeiro. Porque senão você não tem nada de Deus na tua vida. A Bíblia fala bem assim: por isso deixa o homem, pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A Bíblia não diz, por isso deixa o teu pai e tua mãe e vai para a igreja e deixa teu marido também. Tá errado isso aí. Isso não é de Deus. O casamento, ele é monogâmico. O casamento não é para ter adultério. O casamento, ele é heterossexual, sim. A Bíblia fala sobre isso. Entre um homem e uma mulher. O casamento é um compromisso vitalício entre o homem e uma mulher. Apóstolo Marcos fala sobre isso. Na verdade, o discípulo evangelista Marcos fala sobre isso. Sabe? Deus criou o homem e a mulher para que permanecessem juntos, mas de maneira que não houvesse uma influência negativa da parte de liderança. Às vezes nós achamos que nem estamos em pecado, porque já que meu pastor falou que meu marido foi infiel e eu posso me separar, eu tenho motivos para não ser uma boa esposa mais. Mas se você continuou com ele depois do adultério cometido por ele ou por ela, não é para você julgar, não é para você jogar na cara, é para começar de novo e amando, porque aí o pecado é teu. Você permaneceu com teu marido, você permaneceu com a tua esposa, então não é mais para julgar. Amém? É isso que nós temos que aprender. Aí nós temos Romanos 7:2, que fala assim: Paulo indica que o compromisso que Cristo tem para com a igreja é o modelo do relacionamento entre marido e mulher. Efésios 5:31 e 32. Você é modelo? Deus planejou que o casamento fosse tão permanente quanto o relacionamento de Cristo com a igreja. Se eu venho para Cristo, não posso mais me separar dele. Se eu estou com a minha esposa, não posso mais, com a esposa, com o esposo, não posso mais me separar dele e dela. A intimidade sexual dentro do casamento é um dom também sagrado. E se não está acontecendo com vocês, crentes, que tipo de casamento cristão você tem? Que faz com que o teu marido olhe para outra mulher, que faz com que a tua mulher olhe para outro homem? Falta de sensibilidade